E aí pessoal, tranquilo? Vamos seguindo aqui. Hoje eu vou gravar o dia 62. Estamos chegando perto, vamos lá. Nós lemos aí Números capítulo 3, 4, Salmo 62 e João capítulo 2 e 3. Eu vou fazer o Números 3 e 4 uma explicação só, porque o 4 são as responsabilidades de cada levita, tá bom? Leia comigo aí então. Diz o seguinte: na tenda do encontro, os gersonitas, que eram os filhos de Levi, tinham a responsabilidade de cuidar do tabernáculo, da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas externas do pátio, da cortina da entrada do pátio que rodeava o tabernáculo e o altar, das cordas e de tudo que estava relacionado com esse serviço. Os coatitas, que eram outros filhos de Levi, tinham a responsabilidade de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, com os quais ministravam, da cortina e de tudo que estava relacionado com esse serviço. E os meraritas tinham a responsabilidade de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios, de tudo que estava relacionado com esse serviço, bem como das colunas do pátio ao redor, com as suas bases, suas estacas e suas cordas. Beleza? Lembra que no vídeo anterior eu falei para vocês a forma ou a estrutura física de cada tribo, dos levitas, dos sacerdotes? Lembra? Tudo em volta do templo? Pois é, aqui no capítulo 3 fala-se então sobre os levitas. Lembrando que os levitas ficavam ao norte, sul e ao oeste, e no centro era a tenda do encontro. Do outro lado ficavam os sacerdotes. Então nós temos os meraritas ao norte, os coatitas ao sul, e nós temos os gersonitas ao oeste. Todas essas famílias, com as suas bandeiras, tinham as suas respectivas responsabilidades. Eles tinham trabalhos a fazer no templo. E queridos, às vezes nós lemos o texto e pensamos assim: devia ser muito chato, devia ser muito ruim ficar fazendo isso, porque a vida inteira eles iam ter que fazer isso, porque era a vida inteira. Todas essas tribos e os sacerdotes tinham as suas funções. Se nascessem gente depois deles, iam continuar tendo as mesmas funções. Para nós hoje parece chato. Por quê? Porque somos um povo preguiçoso, que não valoriza o Deus que temos. Por isso, mas para eles era extremamente valioso. De fato, todos gostariam de ter sido os escolhidos. Todos das tribos queriam ter sido escolhidos para estarem próximo de Deus e cuidar das coisas. E aí no capítulo 4 nós vamos ver detalhado as responsabilidades de cada filho de levita, dos filhos de Gerson, de Merari e de Coate. Nós vamos ver as responsabilidades, e eram muitas as responsabilidades. Cada das famílias tinha uma função. E aí, por que é interessante? Às vezes nós lemos e pensamos: nossa, que chato, tá repetindo, falando esse é filho daquele, que é filho daquele, que é filho daquele. Parece ser chato, né? Mas é para nós hoje, porque imagina, e eu estou lendo e estudando um pouco o livro de Neemias, porque eu quero preparar uma série de sermões no livro de Neemias, e se não tivesse os relatos, como que Neemias ia fazer para construir o templo, saber as medidas e as formas? Lá em Neemias, como que eles iam saber, como que os sacerdotes iriam ter que fazer, os levitas, o que cada um fazia, como que eram as metragens, como que era refazer os utensílios do templo? Como que eles iriam saber? Não tinha como. Então tinha que ter escrito. E aí você pode falar: mas hoje eu não preciso disso. Precisa. Você sabe por que você precisa? É só você começar a assistir todos os meus vídeos, e em cada vídeo, em cada capítulo que parecia que era chato, não tinha noção nenhuma, eu mostro para você que tem um significado para nós no dia de hoje. Então não subestime a Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina. Nós vamos ver
lá em Apocalipse, falando das tribos. Aguarde que nós vamos chegar lá. E aqui nós temos fato curioso, que de uma dessas 3 famílias dos levitas, e eu vou citar aqui a coatita, nós vamos ver lá em 1 Crônicas, capítulo 13, e também 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi vai lá, busca a arca, e ela já estava muito tempo fora de Jerusalém, do meio dos hebreus, e aí Davi vem, traz de novo para o meio, e aí quando está carregando num carro de boi, está carregando a arca num carro de boi, os bois tropeçam, e a arca começa a cair. Uzá, se eu não me engano é esse o nome dele, Uzá, vai tentar segurar a arca com a mão, e ele morre. E Davi fica assustado. Como? Eu estou fazendo um bem, eu estou fazendo algo bom, eu estou trazendo de volta a presença de Deus para o meio do povo, e alguém vai proteger a arca e morre. Queridos, se Davi tivesse consultado os anciãos, se tivesse consultado os sacerdotes, se os sacerdotes e os anciãos tivessem buscado Davi para relatar, se Davi tivesse meditado dia e noite na palavra de Deus, que está aqui do meu lado, aqui, ó, se tivesse meditado, ele não teria errado, e Uzá não teria morrido da forma que morreu. Por quê? Porque no capítulo 3 fala da responsabilidade dos coatitas, e no capítulo 4 vai detalhar as responsabilidades. E uma das responsabilidades é: somente os coatitas poderiam carregar a arca. A arca tinha que ser carregada no ombro, e eles estavam carregando a arca no carro de boi. A intenção boa, a ideia bacana, tudo perfeito para Deus. Só que se não é do jeito de Deus, não tá bom. Muitas das vezes nós queremos, queridos, fazer as coisas do nosso jeito. E Deus fala: peraí, não é desse jeito, é do meu jeito. É do meu jeito. Não é vocês que escolhem os pastores. Quando vocês escolhem, dá ruim. Não são vocês que decidem a construção de um templo. Sou eu quem decido plantar a minha igreja. Não são vocês que decidem escolher líderes. Sou eu quem decido. Não são vocês que escolhem os presidentes das nações. Sou eu que decido. E aí você pode falar assim: mas houve escolhas ruins. Sim, exatamente porque teve escolhas ruins que deu ruim. E pode continuar dando ruim. Ainda pode continuar dando ruim, caso tenhamos escolhido errado. Queridos, se não buscarmos a Deus, vai dar ruim. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque vão saber o que fazer. Medita na palavra dia e noite para não tropeçar. Leia a Bíblia, estude, ore, jejue. Busque a Deus as respostas. Esteja atento ao que Deus está fazendo. E principalmente, saiba se você está com Deus. Muitas pessoas não sabem nem se estão salvas. Quanto mais saber o que Deus quer da vida delas. Saber se o que estão fazendo é de Deus ou não. É fundamental sabermos que o que estamos fazendo não só no nome de Deus, mas fazendo a vontade de Deus. É fundamental isso, tá ok? Número 4 eu falei, detalha mais as responsabilidades. O salmista vai falar para nós no capítulo 62, verso 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então, se o seu proceder, se o meu proceder não for conforme a palavra de Deus, vai dar ruim. Maldição virá, coisas ruins virá. Vamos atrair para nós a ira e o castigo de Deus, como sempre ocorreu. Não dá para fugir disso. Se estamos vivendo tempos ruins na igreja, se estamos vivendo tempos ruins na nossa casa, se estamos vivendo tempos ruins no nosso trabalho e onde quer que estejamos, se o tempo está ruim, é porque nós fizemos procedimentos que não foram conforme o do Senhor.
E aí você pode falar, não, peraí, Jonathan, mas eu estou sendo perseguido por causa do evangelho. Então eu não estou errado, porque Jesus falou que por causa do nome dele seríamos perseguidos e que teríamos aflições. Que ele, Jesus, não veio trazer paz, mas espada. Então, se você está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, então você está recebendo conforme o seu procedimento, dentro da vontade de Deus. Agora, se tudo está ruim na sua vida e não tem nada a ver com o nome de Jesus, com o evangelho de Jesus, você está ruim, as coisas estão ruins por causa de um procedimento fora da presença de Deus. É muito simples entendermos. Se estamos sendo perseguidos pelas nossas burradas, não é por causa do nome de Jesus. Se estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus, então estamos sendo inteligentes, ou inteligentes, melhor dizendo. Então, o salmista fala para nós, é certo que Deus vai nos retribuir conforme o nosso procedimento. E aí, João capítulo 2, eu peguei o verso 3 a 5, diz o seguinte: tendo acabado o vinho, Jesus está aplicando o seu primeiro milagre. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Pausa, tem um ponto, e aí diz: sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Aqui o texto não nos dá detalhes da conversa, mas ele nos dá 2 pontos. Esse trecho aqui de 3 versículos, ele nos dá 2 pontos fundamentais que homens precisam entender e mulheres precisam entender. O primeiro ponto é que todos nós, aliás, são 3 pontos. O primeiro ponto é que todos nós temos uma missão. E precisamos saber qual é a nossa missão, o nosso propósito. E muito se fala, há anos, desde criança eu escuto, Deus tem um propósito na sua vida. Beleza, qual é o propósito? Porque existe o propósito, missão, plano de Deus para a humanidade e o plano de Deus individual para cada um de nós. Você sabe o seu propósito? Você sabe o que Deus tem para você? Porque eu sei o que Deus tem para mim. Então, se você sabe o que Deus tem para você, custe o que custar, você vai cumprir. Você vai até o final, até as últimas consequências para fazer aquilo que Deus determinou a você para fazer. Lembrando da nossa conversa anterior, se você não sabe se é salvo, muito menos você sabe qual é a sua missão. É importante entendermos isso. Então, primeira coisa, saber qual é a sua missão. Jesus sabe qual é a sua missão. Então, quando a mãe dele vem para ele dizer o que ela acha que ele tem que fazer, ele coloca ela no lugar. Ele corta o cordão umbilical. Ele mostra para ela que ele não precisa ser guiado por ela, que ele sabe o que ele tem que fazer. E aqui, queridos, homens que estão me ouvindo na live, nós somos responsáveis pela nossa casa. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Se você, homem, não tomar a rédea e a direção da sua casa, se você não fizer isso, o diabo vai agir na sua vida, através da sua vida e dentro da sua casa. Por que eu estou dizendo isso? E aqui, muito cuidado pelo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você tem que ser autoritário, mandão, machista. Não, não, não. Não é isso. É assumir a responsabilidade. Deu ruim? Você responde, homem. Deu bom? Você responde, homem. Seja o que for que acontecer, você responde. Por quê? Porque existe uma missão. E a primeira missão nossa, o primeiro propósito nosso é cuidar da nossa família. Segunda coisa, terceira coisa então que nós aprendemos, porque a segunda é o homem tem que saber, ou a pessoa tem que saber a sua missão. Mulheres também precisam saber a sua missão. E aí a Bíblia já nos dá que a mulher deve ser submissa. E essa palavra incomoda as mulheres de forma absurda. Porque elas têm a concepção de submissão como escravas, têm a ideia de submissão como alguém que está auxiliando, que está rebaixado. Não, não, não. Não é isso o sentido da palavra de submissão. Eu já expliquei isso, mas vamos rever.
A submissão aqui é porque está abaixo de uma missão. Submissão. Missão. Então o homem tem a missão, a mulher tem a submissão, ou seja, ela hierarquicamente está abaixo de Deus, mas da mesma forma existe uma missão para essa mulher, que é o complemento do homem. E aí, minha irmã, me desculpa se você concorda ou não concorda, porque importa. Não importa nada. O que importa é o que a Bíblia ensina. Isso que importa. O que eu penso não importa nada. O que importa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que que Deus formou o homem primeiro, e do homem ele tirou a mulher. Ponto final. Esses dias eu ouvi uma pergunta de alguém falando, mas por que Deus não criou a mulher primeiro? Por que não? Quando Deus criou, Deus não estava pensando assim, deixa eu criar aqui o homem, e depois eu crio a mulher, porque a mulher vai ser abaixo. Não! Se Deus tivesse criado a mulher e o homem seria submisso. Obviamente, a mulher seria o papel do homem e o homem teria o papel da mulher. É porque não é assim. É porque Deus criou o homem. Pronto. E a mulher do homem. Gostando ou não, é dessa forma. Então o homem tem uma missão e a mulher tem uma submissão. De igual modo, de igual responsabilidade e até de muita responsabilidade. Então, voltando para o texto, porque eu saí desse texto aí, voltando para o texto, a mãe de Jesus então acha que manda nele, acha que está à frente, acha que quer controlá-lo, e ele fala, o que tenho eu contigo, mulher? Não tenho nada contigo. Por quê? Porque eu já cresci, eu já assumi a minha missão, eu já sei o que tenho que fazer, o meu contato é direto com Deus, eu agora estou no controle. Entretanto, Jesus sabia que teria que fazer, que ia acontecer um milagre, que teria que multiplicar, aliás, que ele deveria transformar a água em vinho. Então, após colocar a sua mãe no lugar dela, ele com certeza fala para ela, preciso então da sua ajuda, lembram da submissão? Preciso agora da sua ajuda para colocar em prática o que Deus quer para esse povo agora, nesse momento. E aí tem o mandamento de Maria. Sabia que nós devemos seguir o mandamento de Maria? Exatamente, Maria tem um mandamento. E o mandamento de Maria é, façam tudo o que ele mandar. Queridos, eu e você temos que fazer tudo que Jesus manda. Não importa se estamos gostando, se concordamos, se a cultura fala diferente, se fomos criados de forma diferente, se vivemos 40 anos, que nem eu tenho 40 anos, achando que era uma coisa, mas se Jesus está mandando outra, é o que Jesus está mandando e não o que eu penso. Ponto final. Acabou. Não concordo. Então sai fora, porque o evangelho de Jesus não é para você. E é curto e grosso, não tem conversa. Não, concordo com o que Jesus está falando. Então, façam tudo o que ele mandar, beleza? No capítulo 3, nós vamos ver aqui, diz o seguinte, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Primeiro ponto que nós lemos, Nicodemos, acho que eu já expliquei alguma coisa sobre isso nesses dias para trás. Nicodemos está tendo uma conversa com Jesus e Jesus simplesmente fala que era necessário nascer de novo da água e do Espírito. Eu já expliquei isso para vocês. Água, arrependimento, Espírito, do Espírito de Deus, e o Espírito Santo de Deus. Lembrando que lá em Gênesis 6, Deus retira do homem o seu Espírito. Em Atos 2, Deus derrama de novo o seu Espírito.
Lembrando de novo que nós falamos agora há pouco sobre a Trindade. Quando Jesus está sendo batizado por João Batista, desce o Espírito Santo de Deus. Então, quando recebemos Jesus, quando aceitamos Jesus, ou quando Jesus nos aceita, melhor dizendo, o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas e somos batizados. Por quê? Porque aceitamos Jesus e vem o pacote, vem o Pai, vem o Filho e vem o Espírito Santo. João 14, que nós vamos ler ainda, Jesus fala o quê? Eu vou para o meu Pai e vou fazer morada em vocês. Mais adiante, Jesus vai falar no capítulo 14 que eles iriam vir e morar no homem. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o batismo? Você já foi batizado no Espírito Santo? Sim, no dia que eu aceitei Jesus. Acabou a conversa. Acabou a conversa, tá bom? E, para finalizar, quem não crê em Jesus já está condenado. Então, se você não concorda com o que a Bíblia está dizendo, já está condenado. E o que cabe a essas pessoas é a ira de Deus. Gente, tirem a ideia de um Deus benevolente o tempo todo. Tirem a ideia de uma graça que ela é eficiente e eficaz sem qualquer tipo de arrependimento e confissão de pecado. Não, não. A graça, ela é eficiente quando nos arrependemos. Caso contrário, Jesus morreu na cruz para que tenhamos graça e salvação, mas para aqueles que confessam o nome dele. Caso contrário, não serve para mim e não serve para você. Se não cremos em Jesus e no que Jesus viveu, seremos condenados. Já está automático. Não é um processo, vamos ver como é que vai ser lá no julgamento, vai passar um filme, e aí vai ver se o Jonathan foi legal ou não, e dependendo como foi, o Jonathan vai para o céu. O julgamento já está acontecendo. Eu e você já estamos sendo julgados por nós mesmos. Nós mesmos já estamos conduzindo as nossas vidas. Amém, queridos? Fique com Deus.